Fala Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC. E se por acaso é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal, eu já te convido a se inscrever para que você não perca nenhum conteúdo, para que você faça parte aí dessa família aí que a gente está formando aqui, tá certo? Para que a gente possa aí debater o São Paulo. Isso é possível se você se inscrever. Estamos começando aí o projeto, o canal Mundo SPFC também tem um blog, né? E é isso. Bom, eu estou abrindo esse vídeo aqui para falar, para comentar, né, um pouco aí do que foi a entrevista do Rogério Ceni no Bola da Vez, da ESPN, no sábado à noite. Com o jogo do Palmeiras, né, no 0-0, né, no clássico. Então a gente acabou, eu acho que a entrevista acabou um pouco passando batido, assim, alguns pontos interessantes do que o Rogério falou lá. E por conta do clássico e tal, por conta da contusão do Ferrarese também hoje. Então eu achei legal abrir esse vídeo aí para falar um pouco sobre o que o Rogério falou. Claro, eu não vou falar sobre tudo, né? Porque senão o vídeo vai ficar maior do que a entrevista propriamente dita. Então só vou trazer algumas coisas que eu achei mais relevante do que ele falou, alguns temas que eu discordei, que me deixaram um pouco preocupados. Enfim, bom, vamos lá. O Ceni, ele deu uma entrevista ao Bola da Vez, acho que eles gravaram na quarta-feira da semana passada e foi ao ar no sábado. Ele foi entrevistado pelo André Plihal, pelo Vitor Birner e pelo Mauro Naves. Se eu não me engano, acho que eram só esses que estavam lá. Bom, o programa durou 1 hora. O Rogério até que deu uma boa entrevista, o Rogério se expressa bem e tal, então a gente consegue tirar alguma coisa aí do que ele fala, né? E também pescar algumas coisas nas entrelinhas do que ele fala. De forma geral, eu queria passar para você a impressão que eu tive ainda mais sobre o Rogério Ceni depois da entrevista. Que é o seguinte, o Rogério Ceni, vamos lá, quando o Rogério assume o São Paulo em 2017, e também agora, depois do Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e volta aqui, eu tinha uma esperança de que o Rogério Ceni fosse um tipo de treinador com um perfil diferente dos treinadores que a gente tem hoje no mercado. E ele é um cara novo, ele é um cara moderno, ele é um cara diferente até do que a média dos jogadores, né? A média dos treinadores também. Ele é um cara bastante estudado, que gosta de estudar. Ele só não é aquele treinador boleirão, não. Mas eu tinha a expectativa de que o Rogério Ceni se transformasse num verdadeiro treinador de futebol. E o que eu quero dizer com isso? Eu tinha expectativa de que quando o Rogério voltou para o São Paulo, de que ele fosse, dada a situação do São Paulo atual, de que ele fosse, entre aspas, abrir mão aí de alguns anos de título e de protagonismo na sua carreira em prol do São Paulo Futebol Clube. Porque, vamos lá, não é pouca coisa, tá? A situação do São Paulo Futebol Clube hoje não é qualquer treinador que quer pegar. Claro, São Paulo é um time grande, tem visibilidade, isso tudo a gente já sabe, apesar da situação. Mas a gente sabe que é um time que não está em condições de brigar por títulos, né? A não ser que acabe talvez um estadual, porque geralmente os 4 grandes acabam chegando ali na semifinal, ou uma sul-americana, como foi no ano passado, onde a gente conseguiu a proeza de perder na final. Mas títulos assim de primeira prateleira, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, bom, Mundial nem se fala, mas Mundial também. O São Paulo não está nesse patamar. E aí você ter um treinador hoje, mesmo que você até tope pagar o salário que o cara quer, é difícil você trazer um treinador, porque por mais que você traga o salário, você não tem jogadores para atender o patamar desse cara que vai vir treinar o São Paulo. Então, quando o Rogério volta, eu imaginei que o Rogério tivesse noção dessa situação do São Paulo, fosse optar ali por ficar uns 5 anos ajudando na reconstrução do São Paulo, para aí sim
voltar a pensar junto com o São Paulo em títulos, tanto para a carreira dele como para a prateleira de troféus do São Paulo. Só que, infelizmente, nesses últimos meses, o Rogério já está em 1 ano e meio no clube, pelas recentes entrevistas, pelas coletivas pós-jogo e principalmente depois desse bola da vez, eu saí com a impressão de que o Rogério é aquele típico treinador brasileiro que só sabe pedir reforço. Não vamos conseguir porque não tem reforço, porque não sei o que, o reforço, e o elenco é curto. Aliás, ele falou em elenco curto ontem na coletiva depois do empate com o Palmeiras. O elenco, falta jogador, a gente não vai chegar a lugar nenhum com esse jogador. Assim, ele praticamente começa qualquer temporada, ele começa já dizendo que não vai conseguir nada, porque o time não tem elenco, porque não tem... Quando contrata os caras que ele indica ou que ele não indica, ele diz que esses caras não são do patamar dos times que estão no topo hoje, Flamengo, Palmeiras e talvez aí Atlético Mineiro. Então, assim, o Rogério basicamente, eu o vejo assim, não estou dizendo que ele é assim, eu o vejo assim. Se não tiver elenco, ele é incapaz de fazer qualquer coisa. É o mesmo que se fosse eu, se fosse você treinar o São Paulo ou qualquer time, eu e você pediríamos reforços e reforços e reforços. Porque a gente não tem capacidade de extrair nada de um elenco mais reduzido, com menos força, com menos potencial. Eu vou até lembrar o caso no São Paulo, evidentemente, do Tele Santana, que era um treinador que tinha como característica fazer os seus jogadores evoluírem. Vamos lembrar que o Cafu é o exemplo clássico. Vamos lembrar que o Cafu, quando começa com o Tele no São Paulo, não é o Cafu, né, que levantou a taça do Penta em 2002. São atletas diferentes. E o grande responsável por esse aperfeiçoamento do Cafu foi o Tele, com base em treinamento, em repetição. Então eu tinha essa esperança que o Rogério viria, entenderia a situação do São Paulo, abriria um pouco a mão de contratações e focaria em formar jogadores, trabalhar com base, trazer jogadores das categorias de base, sub-17, sub-17 não, mas principalmente sub-20, treinar esses atletas do jeito dele, né? Vamos lembrar que os clubes europeus contratam jovens não é à toa, não é só pela possibilidade de revender, é para poder participar dessa última fase de formação e treinar o atleta do jeito que o clube quer. Então eu imaginei que o Rogério gostaria até de ter essa possibilidade. E com o tempo diminuindo folha de pagamento, dando respiro para o clube, pagar sua dívida, e depois aí de uns 5, 6 anos, ele teria um clube sem dívida, com capacidade de investimento em jogador bom e decente, não hoje como a gente faz, jogador caro, pelo menos no salário, desculpa, meia milha para mim por mês, não é um jogador barato, pode ter vindo sem custo, mas 2, 3 anos de 500, 700 pau por mês, é caro, é puxado. Formasse um clube e que daqui 5, 6 anos ele estaria com um grupo formado por ele, de atletas formados em casa, treinado por ele, aperfeiçoado por ele, e ainda por cima com um clube com a capacidade de contratar bons jogadores para reforçar esse elenco. Mas foi ilusão. Eu terminei o bola da vez com essa sensação de que eu estava iludido. O Rogério não é isso. O Rogério é um cara que só sabe pedir contratação e reforço. E vamos lembrar que ele trabalhou no Flamengo, que é o clube hoje que tem o melhor elenco. E lá, por mais que no bola da vez ele tenha ostentado aí os seus títulos, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Recopa, não deu certo, desculpa, não deu certo. Ele falou que ganharíamos a Libertadores se eu tivesse continuado. Não continuou porque não deu certo. Porque a análise de desempenho do clube, por exemplo, cansou dele. Porque a torcida do Flamengo cansou dele também.
Então, o Rogério hoje se mostra para mim um treinador que só sabe pedir contratação. E quando não tem, tiro dele da reta, né? Porque não tem as contratações que ele quer. Um outro ponto também que eu saí com a impressão, com base nas respostas dele, é que o Rogério entende o jogo de futebol como se fosse uma partida de xadrez. Tá? Ele é um enxadrista. Então ele só fala em como o adversário joga e que na formação do time, como é que a gente vai armar o time para viabilizar aquele adversário e tal. Então teve no Bola da Vez uma passagem de um recado que os jogadores do Flamengo mandaram para eles, né? O Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem uma passagem com ele, onde ele passa a preleção, né, dos jogos que iam ter para o Flamengo, e os próprios jogadores começam a tirar sarro, dizendo, mas é o Ibis de Munique, né? Ou seja, fazendo uma ironia ali de que o cara era tão focado nessa parte tática que, para mim, ele tá esquecendo do conceito de ser um treinador de futebol, né? De evoluir um atleta. Eu não sei se você está concordando com o que eu estou falando. Eu nem estou aqui afirmando que o Rogério é assim, eu estou dizendo que é a visão que eu tenho, e eu acho que faz sentido pelo que eu estou vendo o Rogério há quase 1 ano e meio no São Paulo. Então para resumir, eu tinha uma esperança que o Rogério fosse um treinador que viria para o São Paulo para construir um elenco, para ele construir um elenco, para ele ter aquele perfil de treinador que nós, São Paulinos mais velhos aí, vimos com o Tele, que é fundamento, formação de atleta. Desculpa, eu não sou atleta, cara, mas... perdão, não sou treinador e também não fui atleta. Mas, empiricamente, vendo, eu vi que o melhor treinador que o São Paulo teve foi um cara chamado Tele Santana, que trabalhava assim. Então, eu tenho meus motivos para acreditar que um treinador hoje deva trabalhar assim. Ainda mais na situação que a gente está. Até fiz uma colinha aqui para os outros assuntos. A fala do Rogério sobre o Galo. Esse foi um dos pontos que eu achei assim bizarro. E aí eu nem culpo o Rogério. Eu culpo o clube. A situação em que está o clube hoje. A falta de comando, a falta de sintonia entre as partes. O Galopo, a Argentina Galopo, ele foi, sem brincadeira, se ele não foi a contratação mais cara do São Paulo, ele foi uma das mais caras do São Paulo. Ele custou em torno de 20, 22 milhões de reais, já convertidos, né, dólares para reais. E o cara, como todo mundo sabe, não joga. E aí perguntaram sobre o Galopo pro Rogério, meio por que ele não joga e tal. Eu estava esperando uma resposta mais tática, técnica, porque não se encaixa aqui, não se encaixa ali, quando na verdade ele conta como se deu a contratação do Galo. O setor de análise de desempenho chama o Rogério e apresenta o Galo. Fala assim, joga no Banfield, é assim, é assado, apresentou bom desempenho. E o que ele fala? Ele fala que falou pro análise de desempenho que preferia outras posições, porque no meio ele já tinha os jogadores que ele gostaria, né? E mesmo assim foi passado para ele que era uma oportunidade e que o clube gostaria, porque haveria um investidor, o que é uma balela. Investidor em lugar, em setor nenhum, não é só no futebol, não vai pôr 20 milhões para não receber. Isso não é investidor, isso é presente. Ninguém vai dar um presente de 20 milhões para um clube, né? E que, no fim, ele foi vencido. E aí o clube achou que tinha que trazer, porque era uma oportunidade, poderia jogar, poderia revender depois. E aí qual que é o resultado? O Galopo aí, eu não sei, não lembro quanto tempo tá, mas já deve estar uns 8, quase 10 meses aqui no Brasil. Tirou o cara de lá, fechou portas para ele no exterior, que ele é novo, poderia ir para um outro clube, para um mercado que não fosse o europeu, mas pagando melhor. Trouxe o cara para cá, sem que o treinador pensasse em contar com esse cara, entendeu? E dito e feito, chegou aqui, não surpreendeu o Rogério, e é por isso que ele não joga. Simples assim. Simples assim.
Então eu mesmo criticava, pô, por que que vai buscar o cara pra não jogar? E no fim é isso, não foi ele que pediu a contratação. Quando chegou, realmente ele não gostou e tá aí, o Galopo encostado. Ele não o relaciona às vezes pelo excesso de estrangeiro, que também é mais um ponto de bagunça desse time. A gente tem mais estrangeiros do que o permitido. E é isso. Esse é um dos motivos, o motivo principal pelo que o Galopo não joga. Para outro ponto também, a fala dele sobre o Muricy. Essa eu achei péssima da parte dele e péssima em relação ao clube. Porque perguntaram para ele, não sei se foi o Mauro, acho que foi o Mauro Lihal, não lembro. Perguntaram para ele assim, mas e o Muricy, participa, não participa? Cara, ele deu uma resposta assim como se, pelo menos eu senti isso, tá? Novamente, eu não tô afirmando que ele disse isso, ou que ele acha isso, é o que eu senti. O Muricy, assim, vejo lá, tá acompanhando bastante jogos, tipo, no sentido assim, tá vendo futebol lá na TV, passa a Premier League lá, ele assiste. Enquanto tava todo mundo achando que o Muricy sentava com ele para discutir formação de time, para discutir parte tática, e não, cara, simplesmente não. O Muricy vive o mundo, eu saí com essa impressão da entrevista, que o Muricy vive o mundo dele lá, né? Que o Muricy cuida do trabalho dele lá e o Rogério cuida cá. Às vezes, que nem o próprio Rogério falou, às vezes eu chamo ele lá para conversar, né? E ele também disse, o Rogério, que o Muricy participou bastante das contratações, mais até do que o próprio Rogério, das contratações desse ano. Só que o Rogério já deixou claro que de todos os reforços que chegaram este ano, ele só participou, foram pedidos dele mesmo, o Mendes e o zagueiro Alan Franco. Ou seja, todos os jogadores que ele não pediu foram mais indicação do Muricy do que do próprio Rogério. Então você vê que o coordenador de futebol está indo para um lado e o treinador está indo para o outro. E além disso, você tem um clube que está pensando em fazer dinheiro, né? Em fazer dinheiro como se o São Paulo fosse, como se o São Paulo Futebol Clube fosse uma empresa que precisasse vender jogador, compra barato e vende caro. Tudo bem, tem que dar lucro, isso é uma outra história, ninguém está discutindo isso. Mas eu acho que isso não é a atividade fim do São Paulo, né? Vamos combinar que a atividade principal desse clube aqui é ganhar título. E que para isso precisa ter uma situação financeira saudável, não o contrário, né? E aí, para terminar, senão a gente vai falar aqui, o vídeo já está chegando aí quase a 20 minutos, mas para resumir, eu quero falar sobre o caso Patrick, que perguntaram para ele, e que eu acho que o caso Patrick, apesar do Rogério falar que não tem mais nenhum problema com o jogador, eu até acho que não tenha mesmo, mostra que há sim um descontentamento dos atletas, ou pelo menos de parte dos atletas, com o jeito que o Rogério comanda o time. Tá? Não é, eu acho que não é em relação ao jeito do Rogério, a gestão de grupo do Rogério, até porque, lembra que eu falei sobre o depoimento que os caras do Flamengo mandaram para ele? Todos ali adoram, pelo jeito ali, todos adoram o Rogério, gostam muito dele. Só que eu saí com a impressão de que eles não veem o Rogério como um treinador bom, como um bom treinador. Não é que um treinador ruim, mas não vê como um treinador bom. Acham que ele inventa muito, que ele viaja demais na parte tática, na parte técnica, sei lá, acha que está treinando Premier League. Né? Então, para resumir, o que ele contou do Galopo? Perdão, do Patrick. Eles tiveram um desentendimento normal de jogo, onde durante o jogo, os pedidos do Rogério em campo, o Patrick falou um palavrão e depois falou o segundo palavrão. Não perguntaram para o Plihal, perguntou se foi um palavrão direto para o Rogério.
Ele disse que não, foi um palavrão no ar, assim, quando você tá muito de saco cheio e você fala um palavrão. E que depois o Patrick, não, desculpa aí, tal, e o Rogério não pegou nada. Bom, os caras também já... Os caras sabem que isso acontece. Não foi a primeira vez, não foi a última, e acontece sempre. Tá todo mundo de cabeça quente. Nós, torcedores, também, quando estão vendo o jogo, a gente perde cabeça. Imagina os caras que estão lá dentro. Só que aí chegou a proposta do Atlético. E o que o Rogério falou sobre a proposta do Atlético não foi nenhuma... Tudo bem, foi um pouco melhor, mas não foi nenhuma proposta surreal, assim, a ponto de levar o jogador. Então ele falou que ele tinha 1 ano ainda de contrato com o São Paulo, que em mais 6 meses poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, e que o Atlético ofereceu 3 anos e cerca de 40%, 50% a mais de salário para o Patrick. Eu vou ser bem sincero para você. Eu acho que se o cara estivesse contente com o ambiente de trabalho no São Paulo, essa não seria uma proposta que o levaria. Eu acho, por mais que ele já tenha trabalhado com o Kudê e tal, que foi o treinador que ligou para ele, tem um pouquinho a mais de salário, não acho que foi o diferencial. Então eu acho que realmente pesou a relação, como ele vê o trabalho do Rogério Ceni. E isso bate também com uma história que o Rogério contou, o próprio Rogério contou, né? De que o Diego do Flamengo, Diego Ribas, que se aposentou no fim do ano passado, durante o jogo ali, porque o Rogério tem esse hábito que eu acho um saco de ficar gritando, mandando os caras fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo dentro de jogo. E aí o Diego dá um berro com ele, fala um palavrão e fala: chega que eu não sou jogador de PlayStation. De tanto que o cara fica na orelha do cara falando todo o jogo. Então eu acho que eu saí com a impressão dessa entrevista, também reforçado por esse caso do Patrick, de que o Rogério, os caras até gostam do Rogério como pessoa, mas tem lá os seus pés atrás, assim, com o trabalho técnico e tático do Rogério. Bom, é isso. O vídeo ficou grande pra cacete, mas eu acho importante a gente discutir isso daí, entender. Se você não viu a entrevista, eu te recomendo que você veja, procure aí no YouTube, ache a entrevista completa, ouça, porque eu acho importante a gente entender o perfil do treinador que a gente tem hoje. Eu tinha, como eu comentei no vídeo, no início, eu tinha uma visão do Rogério quando ele retorna para o São Paulo. Hoje, 1 ano e meio depois, eu tenho uma outra visão. Não sei se o Rogério Ceni é o treinador ideal para o São Paulo hoje, mas também não sei quem poderia ser. Enfim, não estou aqui pedindo fora Ceni, fica sem coisa nenhuma. É só um debate mesmo sobre o treinador do São Paulo. Sobre o cara que está lá, para a gente entender futuramente, se independente de resultado, se vai ganhar algum título esse ano, ou se mais uma vez não vai ganhar nada, se é o treinador que a gente quer a longo prazo. Eu acho que é isso que falta no São Paulo. Falta um planejamento sério a longo prazo. E planejamento sério a longo prazo é muito mais do que manter um treinador no cargo há tanto tempo quanto o Rogério, porque às vezes você pode estar mantendo um treinador errado e aí o seu planejamento não tem o menor sentido, tá certo? Bom, é isso. Se você ficou até o final desse vídeo, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like. Além disso, acho que até mais importante que o like, comente. Eu queria muito discutir isso, porque eu acho que o tema não foi debatido da forma que deveria. E se inscreve para mais conteúdo, para pós-jogo, para pré-jogo, para notícia, tá certo? Um forte abraço e vamos São Paulo!